Durante 2 anos inteiros, a mansão dos Miller aprendeu a respirar no ritmo da doença de uma única criança. Tudo girava em torno dos horários dos remédios, das consultas adiadas, dos especialistas trazidos às pressas de outros estados, dos lençóis trocados no meio da madrugada e do silêncio pesados que se espalhavam pelos corredores sempre que Ethan voltava a piorar. Aos 8 anos, o filho do milionário Jonathan Miller já conhecia o cheiro de hospitais melhor do que o cheiro da chuva. Sabia distinguir o gosto dos xaropes pelo amargor que ficava na língua e reconhecia, pelo som dos passos, quando alguém entrava no quarto com pena, com pressa ou com medo. O que ele não sabia, ou talvez soubesse sem conseguir dizer, era porque nunca melhorava de verdade. Naquela casa, a doença de Ethan tinha deixado de ser uma emergência para virar uma espécie de clima. Ela estava no ar, nos olhos cansados dos empregados, nas reuniões interrompidas de Jonathan, nos vasos de flores sempre substituídos no quarto do menino, como se a beleza pudesse convencer a morte a esperar mais um pouco. A imprensa não sabia de metade daquilo. Para o mundo, Jonathan Miller continuava sendo um empresário brilhante que fechava contratos na Europa de manhã, aparecia em capas de revista à tarde e fazia doações generosas para hospitais infantis à noite. Mas dentro da própria casa ele era apenas um pai exausto, um homem que já não conseguia distinguir esperança de negação. Ninguém mais entrava para trabalhar naquela mansão sem ouvir os avisos primeiro. O menino é frágil. O menino precisa de rotina. O menino não pode se estressar. Não contrarie a governanta. Não mexa nos remédios. Não faça perguntas demais. E, acima de tudo, não toque no cachecol azul escuro que Ethan mantinha sempre por perto, mesmo nos dias de calor. Era um cachecol de lã grossa, antigo, pesado demais para uma criança usar dentro do quarto aquecido, e ainda assim ele o agarrava contra o peito como se fosse uma parte do próprio corpo. Dormia com ele, comia com ele no colo. Chorava se alguém tentasse afastá-lo por poucos segundos. Os médicos chamavam aquilo de objeto de conforto. Os empregados chamavam de mania. Apenas uma pessoa na casa parecia olhar para aquele cachecol com uma atenção mais funda, quase reverente. Beatrice Vale, a governanta que trabalhava para os Miller havia 32 anos. Quando Rosa entrou pela primeira vez na mansão, o relógio do hall marcava 6h12 da manhã. A neblina ainda cobria parte do jardim, deixando as estátuas de pedra com aparência de criaturas esquecidas. Ela segurava a bolsa com força, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Tinha 34 anos, mãos de quem já limpou mais casas que consegue contar e olhos treinados para perceber o que as pessoas escondem na bagunça, na pressa e no tom de voz. Não vinha de uma vida fácil. Nos últimos 3 anos, sua rotina tinha sido uma sequência de trabalhos temporários, contas vencidas e noites mal dormidas. Antes disso, ela passará quase uma década cuidando da mãe, doente até o último suspiro. Depois que enterrara a única família que lhe restava, algo dentro dela endurecera. Não o coração, mas a forma de olhar o sofrimento. Rosa já não acreditava em explicações fáceis. Quando via dor demais acumulada no mesmo lugar, aprendia a desconfiar. Foi Beatrice quem a recebeu. Alta, magra, impecável num vestido cinza de gola alta apesar da primavera, ela tinha a postura rígida de quem transformou controle em religião. Seu cabelo branco estava preso num coque perfeito, sem um fio fora do lugar, e sua voz era baixa, elegante e quase doce. Quase. Porque bastavam poucos segundos para perceber que por trás daquela suavidade havia algo duro, metálico, uma frieza que não combinava com a delicadeza do tom. Você é a nova empregada, disse Beatrice, sem lhe oferecer a mão. Está atrasada 2 minutos. Rosa olhou para o relógio do corredor, depois para o próprio celular. Marcavam horários diferentes. O trânsito na ponte estava parado, dona. Na minha casa, trânsito não altera horário. Apenas revela prioridades. Rosa engoliu a resposta. Precisava daquele emprego. O salário era mais alto do que qualquer outro que aparecerá nos últimos meses, e a agência avisara que a família exigia descrição absoluta. Sem perguntas, sem curiosidade, sem intimidade com os patrões. Trabalho limpo, comida boa, quarto separado no anexo e pagamento em dia. Para quem vinha de portas fechadas e favores mal pagos, aquilo parecia um milagre. Mas milagres verdadeiros não costumam começar com um frio nas costas. Beatrice a conduziu pelos corredores da mansão como quem apresenta um museu. Tudo era grande demais, silencioso demais, lustroso demais. Quadros antigos observavam cada passagem. Tapetes abafavam os passos.
O aroma de cera e lavanda parecia ter sido calculado para esconder qualquer rastro de vida real. Ao passar pela ala leste, Rosa ouviu uma tosse seca vinda de trás de uma porta entreaberta. Não era uma tosse comum. Era funda, áspera, cansada, como se cada som arranhasse por dentro antes de sair. Esse é o quarto de Ethan, disse Beatrice sem parar de andar. Você cuidará da limpeza da ala, mas só entra quando eu disser. Rosa fez que sim, mas os olhos ficaram presos à fresta. Viu apenas uma parte da cama, uma cortina branca balançando e a ponta de um tecido azul escuro apertado entre dedos pequenos demais. Há quanto tempo ele está doente? Perguntou, antes de conseguir se impedir. Beatrice parou. Virou-se devagar. O rosto permanecia sereno, mas o olhar perderá qualquer calor. Tempo suficiente para que comentários desnecessários se tornem insuportáveis. Faça seu trabalho, Rosa. O resto não lhe diz respeito. O resto. Era assim que certas pessoas chamavam o sofrimento dos outros quando queriam que ele ficasse quieto. Durante a manhã, Rosa trabalhou em silêncio. Limpou a sala de jantar onde ninguém parecia realmente jantar. Organizou uma biblioteca imensa em que os livros serviam mais como decoração do que leitura. Trocou toalhas em banheiros intocados. Mas a cada ida e volta pelo corredor principal, seus ouvidos procuravam o quarto de Ethan. Às vezes havia silêncio. Às vezes um gemido baixo. Às vezes a voz de Beatrice, sempre calma demais, sempre controlada demais, como alguém que conversa não para consolar, mas para manter domínio. Pouco depois do meio-dia, Jonathan Miller chegou. Rosa o reconheceu antes mesmo de ver o rosto direito, pela energia que correu entre os funcionários. A casa inteira pareceu se ajustar à sua presença. Ele entrou falando ao telefone, terno escuro, gravata frouxa, olheiras fundas. Era um homem bonito no modo cansado, como se o peso do dinheiro já não servisse para proteger nada que realmente importasse. Encerrou a ligação no meio do hall e perguntou diretamente: como ele está hoje? Beatrice surgiu quase de imediato, como se estivesse esperando atrás da parede. Teve febre baixa às 5 da manhã, mas dormiu melhor depois do chá. Chá? Jonathan perguntou, distraído. O calmante natural que a doutora Hargrove autorizou. O mesmo de sempre. Ele passou a mão no rosto. Assentiu. Não pediu detalhes. Não correu para o quarto do filho. Apenas ficou parado por um instante, olhando para o chão com aquela expressão vazia que alguns pais desenvolvem quando a dor vira rotina e a culpa já não tem forma. Depois subiu as escadas devagar. Rosa observou tudo da porta da copa. Havia algo profundamente errado naquela cena, mas não era simples explicar. Não era a ausência de amor. Jonathan parecia amar o filho, talvez até demais. O que Rosa viu foi outra coisa, cansaço manipulado, um homem tão esmagado pela própria impotência que aceitava qualquer voz firme como guia. E naquela casa, a voz mais firme não era a dele. Foi no começo da tarde que Rosa entrou no quarto de Ethan pela primeira vez. Beatrice a chamou apenas para trocar a água das flores e recolher roupas da poltrona, nada mais. Ao atravessar a porta, Rosa sentiu de imediato a diferença do ar. O quarto estava quente demais. Não acolhedor, mas sufocante. As cortinas filtravam a luz até deixá-la pálida. Havia remédios organizados numa bandeja, livros infantis empilhados com cuidado e uma fileira de bichos de pelúcia sobre uma comoda. No centro de tudo, sobre a cama grande demais, Ethan parecia menor do que deveria. Seu rosto tinha aquela palidez opaca de quem passa tempo demais entre febres e travesseiros. Os lábios estavam ressecados. Havia sombras sob os olhos, e o peito subia e descia num ritmo estranho, rápido demais para o descanso. Mas nada chamou mais a atenção de Rosa do que o jeito como ele agarrava o cachecol azul escuro. Não era carinho. Era necessidade. Os dedos finos estavam cravados na lã, e mesmo dormindo ele parecia pronto para lutar se alguém tentasse tirar. Põe as flores e saia, disse Beatrice. Rosa obedeceu, mas ao se aproximar da mesa ao lado da cama sentiu um cheiro leve, quase imperceptível, vindo do tecido azul. Não era perfume infantil. Não era mofo. Era algo adocicado e amargo ao mesmo tempo, como folhas maceradas ou xarope derramado há tempo demais. Um cheiro que não pertencia a Alan. Ethan abriu os olhos naquele instante. Eram olhos grandes, escuros, bonitos, mas assustados de uma forma que nenhuma criança deveria aprender. Ele olhou primeiro para Rosa, depois para Beatrice, e imediatamente apertou ainda mais o cachecol. Os ombros encolheram. Não disse nada. Olá, querido, Rosa falou baixo, quase num sussurro. Quer que eu abra um pouco a janela? Não, respondeu Beatrice por ele. Corrente de ar piora a respiração. Rosa percebeu que Ethan não tinha sido consultado nem ouvido. E também percebeu outra coisa.
Quando ela falou, o menino pareceu querer responder. Quando Beatrice respondeu por ele, seu olhar mudou. Não era apenas obediência. Era vigilância. O tipo de atenção que nasce do medo de errar. Ela saiu do quarto com o estômago apertado. Na cozinha, encontrou Teresa, a cozinheira, uma mulher de meia idade que falava pouco e olhava muito. Enquanto cortava legumes com movimentos exatos, Teresa murmurou sem encarar Rosa. Você viu o menino? Vi. Então faça um favor a si mesma. Não tente entender esta casa rápido demais. Por quê? Porque aqui tudo tem explicação. E nenhuma delas faz sentido. Rosa apoiou as mãos na bancada. Ele está assim há 2 anos mesmo? Teresa demorou a responder. Mais ou menos isso. Começou depois que a mãe morreu. A mãe morreu de quê? Acidente de carro, disseram. Numa estrada seca, numa tarde limpa, num carro recém-revisado. Coisas acontecem, não é? Rosa percebeu o veneno escondido na frase. Você acha que não foi acidente? Teresa fechou a faca com força. Eu acho que nessa casa as pessoas adoecem perto de mais umas das outras. Antes que Rosa pudesse perguntar mais, Beatrice apareceu na porta da cozinha. Não havia pressa em seus passos. Isso tornava tudo pior. Teresa, o caldo de Ethan precisa subir em 10 minutos. Rosa, os banheiros da ala norte ainda esperam por você. Rosa assentiu e saiu, mas levou consigo a sensação de estar andando dentro de um retrato bonito que escondia mofo atrás da moldura. Naquela noite, já instalada no pequeno quarto do anexo, ela tentou dormir cedo. O corpo doía, mas a cabeça estava acesa. Pensava na mansão silenciosa, no pai ausente mesmo presente, no medo contido no rosto de Ethan e, sobretudo, naquele cachecol pesado demais para o calor daquela casa. Pensava também em sua mãe, que passará os últimos meses de vida tentando dizer coisas que a dor embaralhava. Rosa se lembrava do que mais a consumira depois da morte, a suspeita de que havia sinais ali, detalhes que ela não entendeu a tempo. Desde então, toda vez que alguma coisa parecia fora do lugar, seu corpo reagia antes da lógica. E naquela casa tudo parecia fora do lugar. Foi por isso que quando ouviu passos do lado de fora às 2h13 da madrugada, ela abriu os olhos no mesmo instante. Não eram passos apressados. Eram lentos, calculados. Alguém atravessava o corredor interno que ligava a casa principal ao anexo. Rosa levantou-se sem fazer barulho, abriu a porta do quarto apenas o bastante para enxergar. Viu uma silhueta atravessar a penumbra com algo nas mãos. O porte reto, o coque impecável mesmo na sombra, o vestido cinza. Beatrice. A governanta não estava indo para a cozinha, nem para o escritório. Subia em direção ao quarto de Ethan carregando uma bandeja pequena e uma caneca de porcelana branca da qual saía um vapor fino. Rosa sentiu um arrepio subir pela nuca. Ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo os próprios batimentos. Depois saiu descalça, devagar, seguindo a distância suficiente para não ser notada. O corredor principal estava quase escuro, iluminado apenas pelos abajures de parede. Quando Beatrice entrou no quarto do menino e deixou a porta entreaberta, Rosa aproximou-se da lateral e olhou pela fresta. Ethan estava acordado. Sentado na cama, pálido, o cachecol azul apertado contra o peito, ele olhava para a caneca como quem olha para uma sentença. Beatrice se sentou ao lado dele e falou num tom suave demais para ser conforto. Você precisa tomar tudo, meu amor. Senão vai voltar a sentir aquela falta de ar horrível, e seu pai vai ficar muito preocupado. Não quero, Ethan sussurrou. Meu estômago dói. Dói porque você resiste. Quando você obedece, tudo fica mais fácil. A mão de Beatrice tocou o rosto do menino com uma ternura ensaiada que fez Rosa prender a respiração. Lembre-se do que aconteceu da última vez que você não colaborou. Ficou tão fraquinho. Quase precisou voltar para o hospital. E seu pai ficou tão triste. Você quer deixá-lo triste de novo? Ethan baixou os olhos. Não. Então seja um bom menino. Beatrice ergueu a caneca. Rosa não conseguia ver o líquido, mas viu claramente o tremor na mão da criança antes de aceitar o primeiro gole. Viu a careta quase imperceptível, viu os ombros encolhendo, viu a resignação esmagando tudo que ainda havia de infância naquele gesto. E naquele exato instante, sem saber ainda qual verdade estava proibida dentro daquela casa, Rosa teve certeza de uma coisa. A doença do filho do milionário não era apenas uma tragédia. Era um segredo. Rosa não voltou a dormir naquela noite. Mesmo depois de recuar em silêncio até o quarto do anexo, seu corpo permaneceu alerta, como se ainda estivesse encostado àquela porta, observando cada movimento dentro do quarto de Ethan. A imagem da caneca subindo lentamente até os lábios do menino se repetia na sua mente com uma clareza incômoda. Não era apenas o gesto. Era o contexto.
A forma como Beatrice falava, a escolha das palavras, a maneira como o medo parecia ser usado como argumento. Ela já tinha visto aquilo antes. Não naquela forma exata, não com uma criança milionária numa mansão silenciosa, mas em variações que a vida lhe ensinara a reconhecer. Pessoas que controlam não levantam a voz. Elas moldam o ambiente. Transformam obediência em segurança e resistência em culpa. E quando fazem isso com crianças, o resultado não é disciplina. É submissão. Às 6 da manhã, Rosa já estava de pé. Entrou na cozinha antes mesmo de Teresa acender todas as luzes. O cheiro de café ainda não tinha tomado conta do ambiente, e por alguns segundos a casa pareceu normal. Apenas uma cozinha grande e fria esperando o dia começar. Rosa apoiou as mãos na bancada e ficou em silêncio, organizando o que sabia. Um menino doente há 2 anos. Internações constantes. Um objeto estranho sempre presente. Uma governanta que não permite perguntas. Um pai ausente dentro da própria casa. E uma caneca servida no meio da madrugada com um líquido que o menino claramente não queria tomar. Quando Teresa entrou, percebeu imediatamente que Rosa não tinha dormido. Você viu alguma coisa, não foi? Rosa não respondeu de imediato. Se eu disser que sim, o que você faz? Teresa suspirou, pegando uma panela. Nada. É isso que todo mundo faz aqui. Rosa virou-se. Por quê? Porque quem tentou fazer alguma coisa não ficou. A frase não veio com dramatização. Veio como um fato repetido muitas vezes. Rosa se aproximou um pouco mais. As outras empregadas? Babás. Enfermeiras. Uma durou 3 semanas. Outra, 2 dias. A última saiu no meio da noite e nunca mais respondeu ligação. E ninguém acha isso estranho? Teresa finalmente a encarou. Estranho é continuar fazendo perguntas depois de ver o que você viu. Antes que Rosa pudesse insistir, passos firmes ecoaram no corredor. Beatrice entrou na cozinha com a mesma presença controlada de sempre. O caldo de Ethan está pronto? Quase respondeu Teresa sem levantar o olhar. Beatrice virou-se para Rosa. Hoje você vai ajudar no quarto dele. Apenas tarefas simples. E lembre-se, não toque nos medicamentos. Não abra armários. Não faça perguntas. Rosa assentiu. Claro, mas por dentro, algo já tinha mudado. Dessa vez ela não estava ali apenas para limpar. Quando entrou no quarto de Ethan naquela manhã, o menino estava acordado, encostado nos travesseiros, o cachecol azul novamente preso ao corpo. A luz do dia revelava ainda mais a fragilidade dele. Havia marcas leves nos braços, pequenos pontos arroxeados que poderiam ser de exames, mas estavam em lugares estranhos demais para parecer rotina médica. Bom dia, Ethan, Rosa disse, mantendo a voz leve. Ele a olhou com cautela. Bom dia. Era a primeira vez que falava diretamente com ela. Quer que eu abra um pouco a cortina? Ele hesitou. Olhou de relance para a porta, como se esperasse alguém aparecer. Só um pouco. Rosa abriu a cortina alguns centímetros. A luz entrou tímida, tocando o rosto do menino. Por um instante, ele fechou os olhos, como se aquilo fosse raro. Você gosta de sol? Ela perguntou. Gosto, mas ela diz que cansa. Ela? Rosa não precisou perguntar quem era. Enquanto organizava a mesa ao lado da cama, Rosa observava cada detalhe. Os frascos de remédio estavam alinhados demais, como se fossem parte de um ritual. Havia uma pequena colher de metal separada, limpa demais. E mais uma vez, aquele cheiro leve vindo do cachecol. Você pode não mexer nisso? Ethan disse de repente, apertando o tecido com mais força. Eu não vou tirar de você, prometo. Ele relaxou um pouco. Rosa se aproximou da bandeja de café da manhã. O caldo estava ali, ainda quente. Ao lado, a mesma caneca branca da noite anterior. Ethan olhou para ela, depois para a caneca. Eu não quero isso hoje. Rosa abaixou a voz. Então não toma. Ele piscou, surpreso. Mas, você não é obrigado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antes que ele respondesse, a porta se abriu. Beatrice entrou. O olhar dela foi direto para a caneca, depois para Rosa, depois para Ethan. Algum problema? Nenhum, Rosa respondeu. Ethan apenas olhou para baixo. Beatrice se aproximou da cama. Hora do seu tônico, querido. Ethan não se mexeu. Não quero hoje. O ar no quarto mudou. Beatrice inclinou levemente a cabeça. Não quer? Não. Ela colocou a caneca na mesa com cuidado. Ethan, você sabe o que acontece quando não coopera. Rosa sentiu o estômago apertar. Ele só não está se sentindo bem, talvez. Eu não perguntei sua opinião, Rosa. A frase veio calma, mas cortante. Beatrice voltou-se para o menino. Seu pai está fazendo tudo por você. Médicos, tratamentos, tudo. E você quer jogar isso fora por birra? Não é birra, dói. Dói porque você resiste.
Ela pegou a caneca novamente. Vamos. Ethan olhou para Rosa. Não disse nada. Mas havia um pedido ali. Rosa deu um passo à frente. Talvez seja melhor esperar um pouco. Beatrice virou o rosto lentamente. Você está aqui há menos de 24 horas. Eu estou vendo uma criança que não quer tomar algo. Você está vendo o que quer ver. E você está escondendo o quê? O silêncio caiu como uma lâmina. Por um segundo, ninguém se moveu. Então Beatrice sorriu. Um sorriso pequeno, frio. Cuidado, Rosa. Curiosidade demais pode fazer você perder um bom emprego. Ela voltou-se para Ethan. Beba. E dessa vez, ele obedeceu. Devagar. Cada gole parecia pesar mais do que o anterior. Rosa observou tudo. Gravou cada detalhe. E naquele momento, uma decisão silenciosa foi tomada. Ela não iria embora. Não dessa vez. Naquela tarde, enquanto limpava o quarto, Rosa esperou o momento certo. Sabia que não teria muitas oportunidades. Quando Ethan dormiu, ela se aproximou lentamente do cachecol. O coração acelerou. A mão hesitou. Depois tocou. O tecido era mais pesado do que deveria. Muito mais. Ela virou levemente uma das pontas. Sentiu algo rígido por dentro. Costura. Recente. Mal feita. Alguém tinha aberto e fechado aquilo. Rosa puxou um fio solto. Só um pouco. Só o suficiente. O tecido cedeu levemente. E ali dentro, um pequeno saco plástico, com um pó fino e esbranquiçado. Rosa congelou. O mundo pareceu diminuir ao redor. Não era imaginação. Não era impressão. Era real. Alguém estava colocando algo ali. Algo que Ethan mantinha contra o corpo o tempo inteiro. Algo que provavelmente ele respirava. Algo que talvez ele também estivesse ingerindo. Passos no corredor. Rosa soltou o tecido rapidamente. Reorganizou tudo. Deu 2 passos para trás. Beatrice apareceu na porta. O olhar dela foi direto para o cachecol. Depois para Rosa. Depois para o cachecol novamente. Por um segundo. Um único segundo. A máscara falhou. Você mexeu nas coisas dele? Rosa manteve a calma. Só estava arrumando a cama. Beatrice entrou devagar. Aproximou-se do menino. Ajustou o cachecol com cuidado. Quase carinho. Mas Rosa já sabia. Aquilo não era cuidado. Era controle. Beatrice virou-se. Os olhos agora completamente frios. Eu espero que você entenda uma coisa, Rosa. Aqui dentro, tudo funciona de um jeito específico. E pessoas que não entendem esse jeito não ficam. Rosa sustentou o olhar. Então talvez esteja na hora de alguém entender o que realmente está acontecendo aqui. O sorriso de Beatrice desapareceu. E pela primeira vez, houve algo diferente ali. Não era calma. Não era controle. Era alerta. Rosa saiu do quarto com o coração disparado. Agora não havia mais dúvida. Ethan não estava apenas doente. Ele estava sendo mantido doente. E alguém naquela casa precisava que isso continuasse assim. Rosa não desceu imediatamente para a cozinha. Ficou parada no corredor por alguns segundos, sentindo o próprio pulso bater forte demais nos ouvidos. O que tinha visto dentro daquele cachecol não deixava mais espaço para dúvida. Não era uma suspeita vaga, não era uma sensação incômoda. Era uma prova. Pequena, escondida, mas suficiente para transformar tudo. E isso tornava a situação mais perigosa. Porque enquanto antes ela era apenas mais uma empregada curiosa, agora ela era alguém que sabia. E pessoas que sabem demais naquela casa não ficavam. Rosa caminhou até o anexo tentando parecer normal. Cada passo precisava parecer comum. Cada movimento precisava parecer rotineiro. Mas por dentro sua mente corria rápido organizando possibilidades. Se aquilo era um pó, o que era? Se estava escondido no cachecol, por que ali? E por que Ethan parecia pior justamente depois de beber o líquido que Beatrice trazia? Ela precisava de confirmação. Precisava de algo concreto o suficiente para não ser apenas uma acusação contra a palavra de uma mulher que comandava aquela casa há décadas. Quando chegou ao quarto, trancou a porta e tirou o celular da bolsa. Respirou fundo e digitou uma única mensagem para um antigo contato. Você ainda trabalha no Hospital Central? A resposta veio 2 minutos depois. Sim. Por quê? Rosa hesitou apenas um segundo. Se eu te mandar uma foto de uma substância, você consegue identificar? Demorou mais alguns minutos. Consigo tentar. Mas depende. Isso é sério? Rosa olhou para a porta fechada. Muito. Ela voltou para a casa principal com um plano simples. Esperar. Observar. E encontrar o momento certo. Não demorou. Naquele mesmo fim de tarde, Ethan voltou a ter uma crise. A respiração ficou irregular.
Os lábios começaram a perder cor, e Beatrice foi a primeira a agir, chamando por Jonathan com uma urgência controlada demais para ser natural. Em poucos minutos a casa virou um movimento calculado. Jonathan apareceu tenso, já pegando o telefone para chamar o hospital. Beatrice orientava tudo com precisão, como alguém que já tinha vivido aquela cena muitas vezes. Ethan foi levado novamente. Rosa assistiu da escada. O padrão estava ali. Sempre o mesmo. Sempre depois. Quando a ambulância saiu, a casa ficou vazia de um jeito estranho. Não silenciosa, mas suspensa. Como se estivesse esperando o próximo ato de uma peça já ensaiada. Foi então que Rosa se moveu. Subiu direto para o quarto de Ethan, sem pedir autorização. Sem avisar. Sem hesitar. Fechou a porta atrás de si. O quarto ainda estava quente, ainda carregado com o mesmo cheiro suave e amargo. Ela foi direto ao cachecol. Dessa vez não teve cuidado. Abriu a costura com firmeza. Retirou o pequeno saco plástico. Tirou uma foto. Várias. De ângulos diferentes. De perto. De longe. Depois guardou tudo exatamente como estava. Quando saiu do quarto, seu coração ainda batia forte. Mas agora havia algo além do medo. Havia direção. Minutos depois, já no anexo, enviou as imagens. A resposta demorou. Longos minutos. Tempo suficiente para que sua mente começasse a imaginar todas as possibilidades erradas. Até que o celular vibrou. Uma mensagem. Depois outra. E mais uma. Ela abriu. E leu. Rosa, isso não é nada leve. O estômago dela afundou. O que é? Isso parece um sedativo forte. Classe hospitalar. Uso controlado. Rosa sentou na cama. Sedativo? Sim. E se estiver sendo usado de forma contínua, pode causar exatamente os sintomas que você descreveu. Ela ficou em silêncio. A próxima mensagem veio quase imediata. Queda de pressão. Fraqueza. Confusão. Dependência. E pior. Pior o quê? Se a dose for ajustada, dá para manter alguém constantemente doente sem matar. O quarto pareceu encolher. Tem certeza? Não posso confirmar 100% só por foto. Mas se for o que estou pensando. A mensagem demorou um segundo a mais. Isso não é tratamento. Isso é controle. Rosa fechou os olhos. Agora estava claro. Claro demais. Ethan não estava apenas sendo mantido doente. Ele estava sendo mantido dependente. Naquela noite Jonathan não voltou para casa. Rosa soube por Teresa. Ficou no hospital. Como sempre. Beatrice voltou sozinha. E isso era exatamente o que Rosa precisava. Por volta das 23h40, a casa estava em silêncio. Os empregados já tinham se recolhido. As luzes estavam baixas. E Rosa estava acordada. Esperando. Observando. E então, passos. Os mesmos passos. Lentos. Calculados. No corredor, Rosa abriu a porta devagar. Beatrice novamente. A mesma bandeja. A mesma caneca. Mas dessa vez, sem Ethan na casa. Rosa franziu a testa. Para quem era aquilo? Beatrice caminhou até o escritório de Jonathan. Entrou. Fechou a porta. Rosa esperou alguns segundos. Depois se aproximou. Encostou o ouvido. Silêncio. Girou a maçaneta. Trancada. Ela deu a volta. Janela lateral. Entreaberta. Subiu pelo pequeno apoio de pedra. Olhou. E o que viu? Mudou tudo. Beatrice estava diante de uma pequena prateleira escondida atrás de um painel aberto. Ali dentro, vários frascos, organizados, rotulados, alguns vazios, outros pela metade. E ao lado, um caderno. Beatrice abriu o caderno e começou a escrever. Rosa não conseguia ler tudo, mas via o padrão. Datas, horários, quantidades. Ela estava registrando cada dose, cada aplicação, cada dia, como um experimento, como um controle absoluto. Rosa puxou o celular lentamente. Gravou. Fotos. Vídeo. Prova suficiente para destruir qualquer negação. De repente, Beatrice parou. Ficou imóvel. Devagar. Virou o rosto. Direto para a janela. Direto para Rosa. Os olhos dela se encontraram. E naquele instante, não havia mais máscara. Não havia mais elegância. Não havia mais controle disfarçado. Apenas algo cru. Algo obsessivo. Algo perigoso. Beatrice fechou o caderno com calma. Muito calma. Caminhou até a janela. E disse em um tom baixo perfeitamente controlado. Você realmente não sabe parar, não é? Rosa desceu do apoio antes que ela abrisse. O coração disparado. A respiração curta. Correu pelo corredor. Entrou no quarto. Trancou a porta. Mas sabia. Agora não havia mais volta.
Ela tinha sido vista. E naquela casa, ser visto significava entrar no jogo. E aquele jogo nunca terminava bem para quem enfrentava Beatrice. Mas Rosa não recuou. Pegou o celular, digitou um número. Quando a ligação foi atendida, sua voz saiu firme. Eu preciso falar com o Sr. Jonathan Miller. Agora. Do outro lado, silêncio. Depois, quem é? Alguém que pode salvar o seu filho. O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado, perigoso e decisivo. Rosa sabia. A partir daquele momento, ou ela salvaria Ethan, ou desapareceria como as outras. Jonathan Miller chegou à mansão pouco depois das 3 da manhã. Não havia jornalistas. Não havia seguranças correndo. Não havia espetáculo. Apenas um carro escuro atravessando o portão em silêncio e parando diante da entrada principal como se aquele retorno não pudesse ser testemunhado por ninguém além das próprias paredes. Rosa estava esperando. Não no hall, não à vista de todos, mas no corredor lateral, onde a luz era mais fraca e os passos ecoavam menos. Ela não tinha dormido. Não tinha tentado. O vídeo no celular parecia pesar mais do que o aparelho. Cada segundo gravado ali era uma escolha que não podia mais ser desfeita. Quando Jonathan entrou, ela percebeu imediatamente a diferença. Não era o homem das revistas. Era um pai que tinha acabado de sair de um hospital com respostas incompletas e um medo que já não cabia dentro dele. Ele olhou ao redor, como se a casa tivesse mudado de forma. Foi Rosa quem deu o primeiro passo. Sr. Miller. Ele virou-se rápido. Quem é você? Meu nome é Rosa. Eu trabalho aqui há 2 dias. 2 dias? Ele repetiu, como se aquilo fosse absurdo diante de tudo o que estava acontecendo. Eu sei que parece pouco tempo, mas o que eu tenho para mostrar não pode esperar. Jonathan passou a mão pelo rosto. Se isso for sobre a crise do Ethan, eu já estou. Não é sobre a crise. É sobre o motivo dela. O silêncio caiu entre os dois. E naquele silêncio, algo mudou. Jonathan a observou com mais atenção. O que você quer dizer? Rosa não respondeu com palavras. Pegou o celular, abriu o vídeo e entregou. Jonathan assistiu, sem interromper, sem comentar, sem respirar direito. A imagem mostrava Beatrice diante da prateleira escondida. Os frascos, o caderno, as anotações, a precisão. Quando o vídeo terminou, Jonathan não falou imediatamente. Olhou para a tela, depois para Rosa, depois para o chão. Isso não prova nada, ele disse, mas a voz já não tinha a mesma certeza. Rosa assentiu. Por isso tem mais. Ela abriu a galeria. As fotos do saco plástico, do pó, do interior do cachecol. E então falou devagar. Isso estava escondido dentro do cachecol que seu filho segura o tempo inteiro. Jonathan ficou imóvel. Ethan nunca solta aquilo. Eu sei. O olhar dele começou a mudar. Confusão. Negação. Raiva. E então, medo. Você está me dizendo que... Eu estou dizendo que alguém dentro desta casa está mantendo seu filho doente. A frase não veio alta. Veio firme. Pesada. Irreversível. Jonathan deu 2 passos para trás. Isso é impossível. Rosa manteve a calma. Então por que ele só piora em casa? Silêncio. Por que melhora no hospital? Outro silêncio. Por que existem registros escondidos? Jonathan fechou os olhos por um segundo. Como se tentasse reorganizar o mundo. Como se tudo o que ele acreditava estivesse sendo desmontado peça por peça. Beatrice cuida dele desde que nasceu, ele disse. E talvez seja exatamente por isso. Antes que ele respondesse, um som ecoou no corredor. Passos. Lentos. Conhecidos. Beatrice. Ela apareceu na entrada do hall com a mesma postura impecável de sempre. Mas agora havia algo diferente. Ela não estava surpresa. Ela já sabia. Eu imaginei que você faria isso, Rosa, disse ela com um leve sorriso. Jonathan virou-se para ela. Beatrice. A voz dele falhou. O que está acontecendo? Ela caminhou até o centro do hall. Calma. Controlada. Como sempre. O que está acontecendo, Jonathan, é que uma funcionária nova está confusa. Confusa? Rosa repetiu. Você invadiu espaços privados. Interpretou coisas que não entende. Criou uma narrativa. Rosa deu um passo à frente. Então explica. Beatrice inclinou a cabeça. Eu explico. Ela olhou diretamente para Jonathan. Seu filho é frágil. Sempre foi. Desde o nascimento. Eu estou mantendo ele estável. Com sedativos escondidos em um cachecol, com doses controladas, sim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jonathan piscou, como se não tivesse entendido. O quê? Beatrice não desviou o olhar. Ethan precisa de mim. A frase veio simples. Fria. Verdadeira demais.
Você está drogando meu filho? Estou protegendo ele. De quê? Do mundo. De você. A resposta atravessou o ar. Jonathan deu um passo à frente. Você enlouqueceu. Não. Ela respondeu com firmeza. Eu mantive essa casa funcionando enquanto você viajava, enquanto sua esposa morreu, enquanto seu filho precisava de alguém que não fosse embora. O nome da esposa pairou no ar. Rosa percebeu. Ali havia mais. Você disse que foi um acidente, Rosa falou baixo. Jonathan virou o rosto lentamente. Beatrice não respondeu de imediato. Apenas observou, como quem decide se vale a pena continuar mentindo. Então falou. Ela queria me afastar. O mundo parou. Jonathan ficou completamente imóvel. O carro, ele disse, quase sem voz. Beatrice não confirmou, mas também não negou. Foi o suficiente. Jonathan levou a mão à boca, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Você matou minha esposa. Eu protegi esta família. Ela respondeu sem emoção. Rosa sentiu o ar ficar pesado. Tudo fazia sentido agora. O controle, a obsessão, a necessidade. Ethan não era apenas uma criança. Era um vínculo, uma dependência criada, alimentada, mantida. Jonathan ergueu o olhar, e dessa vez, não havia dúvida, não havia negação, apenas realidade. Ele pegou o celular, ligou. Preciso da polícia na minha casa. Beatrice não se moveu, não tentou fugir, apenas observou, como alguém que finalmente foi vista. Quando desligou, Jonathan caminhou até Rosa. Você salvou meu filho. Ela respirou fundo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Horas depois, a polícia levou Beatrice. Sem resistência. Sem drama. Apenas silêncio. Como se tudo já estivesse decidido há muito tempo. Ethan voltou do hospital 2 dias depois. Sem o cachecol. Sem o tônico. Sem o controle. Ainda fraco. Ainda assustado. Mas diferente. Na primeira noite, ele dormiu sem interrupções. Na segunda, pediu para abrir a janela. Na terceira, sorriu. Pequeno, mas real. Jonathan cancelou reuniões, viagens, compromissos. Ficou. Aprendeu a ficar. Rosa permaneceu na casa. Mas não como empregada. Como alguém que viu, que entendeu, que agiu. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like agora. Porque às vezes o maior perigo não é o que parece errado. É o que parece cuidado. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. E nunca esqueça, nem toda doença vem do corpo. Algumas são criadas por quem diz amar.